Olá, boa noite, meus queridos. Tudo na paz, uma excelente quarta-feira para vocês. Hoje eu vou convidar uma pessoa muito especial, que é a Paula Borges, certo? A Paula Borges é uma psicóloga consteladora. Já fiz outra live com ela em outros momentos e nós pretendemos falar hoje sobre mãe. Nós estamos no mês das mães, né? Aqui no Brasil a gente comemorou nesse último domingo, Dia das Mães, que é uma pessoa extremamente especial na vida de todos, né? Nós vamos falar sobre o amor de mãe e os valores familiares. Ok, Se o som tá ok, né? Tá tudo ok aí. tá tudo certo. Então, pessoal, já que a Paula entrou já aqui, eu estava fazendo aqui, né, uma prévia apresentação sua, Paula, mas eu gostaria que você se apresentasse sobre o seu trabalho, como que você está, digamos, abordando o mundo para a gente conseguir abordar hoje o tema mãe. Ok, Lanin. Lanin, gente, olha só. Ok, Alano, obrigada aí pelo convite. Gente, estamos aqui para contribuir, né? Compartilhar nesse bate-papo. Eu sou Paula Borges, né? Ana Paula, Paula Borges aqui. Sou formada, passou muito rápido em psicologia, sou psicóloga. Já tem 22 anos de formada, Alano, nossa senhora. Eu Tem um paro, tempinho. gente, eu parei nos 20. E há 8 anos atrás eu conheci essa filosofia de vida, porque é uma filosofia de vida, e uma técnica chamada constelação familiar. Foi onde, assim, eu achava, né, eu tinha ouvido falar, mas não conhecia. Até a mãe falava, olha que interessante, há 11 anos atrás, 12 anos, né? Só que como eu não tinha tempo na época, na verdade, prioridade, né? Eu nem dei muita moral, mas está tudo bem. E aí, depois de 3 anos, há 7, 8 anos atrás, eu conheci essa filosofia. Fui num grupo, me identifiquei, comecei a fazer os workshops, a formação. E há 7 anos eu sou consteladora. Então, eu aderi isso ao meu trabalho, essa filosofia de vida e essa técnica da constelação familiar. Então, é algo assim que agregou muito na minha vida, viu, Alano? Primeiro Que foi na bom. minha vida. Então, através dessa filosofia de vida, desse conhecimento sistêmico que eu não sabia que existia, como funcionava, isso fez uma diferença na minha vida, na minha postura, nas minhas crenças, enfim, nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Então, eu também sou consteladora e há 7 anos eu ajudo as pessoas a tomar consciência, a trabalhar suas questões sistêmicas familiares, para que a gente tenha uma vida mais fluida, né? Para que a gente possa ter uma vida mais leve, para que a gente possa ter uma vida mais feliz, mais realizada. Então, eu sou consteladora e também treinadora, né? Então, no final também vou falar, nós vamos estar aqui com uma formação. Quem quer também se tornar uma terapeuta sistêmica, gente, que foi, Alano, assim, Sim, mudou muito a minha área profissional. Assim, agregou muito, 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 muito a minha área profissional, esse conhecimento sistêmico, sim. familiar, né, das constelações. Então, vamos aí, depois eu explico direitinho essa formação. E, assim, bem É. rentável também, muito rentável. E, E aí, eu, e bacana. Só, através... só para a gente entender esse trabalho, antes da gente entrar no assunto aqui hoje das mães, esse trabalho que você faz, essa formação sistêmica, essa compreensão sistêmica da vida, muitas pessoas às vezes ainda confundem um pouquinho do que se está de fato dentro da psicologia ou não, é algo paralelo, mistura muito, tem muitas dúvidas ainda, o que seria essa constelação sistêmica, essa abordagem sistêmica. E tem mesmo, viu? Uma pessoa lá no meu TikTok falou, como é que ela falou, gente? Constelação tem base, sabe? As pessoas ficam muito no achismo, não tem realmente um Uhum. conhecimento. E eu acredito, Alano, que uma das minhas missões é desmistificar a constelação. Então, é um dom que, graças a Deus, Deus me deu, né? E assim, eu também percebi esse dom, Alano, porque muitas vezes a gente não percebe. E a gente não percebe os dons e talentos, porque são dons e talentos são natos
né? Deus nos dá, a gente herda também aí do nosso sistema familiar. E eu tenho esse dom também de estar falando, comunicando, né? Nós temos, né, Alano? E aí, Sim, uma das minhas missões é isso, eu trazer essa leveza, eu desmistificar. E assim, a constelação, como eu falei, é uma filosofia de vida e ela não se enquadra, Alano, em nenhuma parte assim de religiosidade. Muitas pessoas confundem isso. Tem a ver com espiritismo, tem a ver com esoterismo, tem a ver com alguma coisa religiosa, né? Não sim. tem. Porque assim, É, religião, gente, tem a ver com crença, o que eu acredito. Religião é crença. A constelação é uma filosofia de vida. Então, nós utilizamos de como é que fala? Ferramentas que Bert desenvolveu, percebeu, assim, como algumas filosofias, como a psicanálise, Jung, psicodrama. Então, meio que ele fez um combo, né, dessas filosofias, assim, ele fez um sim. combo. E ele percebeu que existe um campo de informação, que nós carregamos, assim, um campo inconsciente, que existe um inconsciente, enfim. E aí ele desenvolveu essa filosofia e essa técnica. Então, a gente trabalha na faculdade, a gente estuda sobre terapia familiar, mas a gente não estuda de uma forma profunda e de uma forma mais ampla. No psicodrama, a gente percebe, né? A gente coloca ali os membros da família. Sim. Mas qual que é a diferença da constelação? Que existe, da filosofia de vida, que a gente percebe, primeiro, que existem 3 leis, e essas leis atuam nas relações, atuam em nós, e que existe esse campo que nós carregamos, que é um campo morfogenético, que é a forma genética, todos nós temos esse campo de informação, que foi isso que Bert, assim, começou a desenvolver junto com Rupert Sheldrake, que é um biólogo que fez estudo com animais, e que percebeu que todos nós carregamos essa forma genética. E dentro dessa forma, Alano, nós herdamos sentimentos, comportamentos, nós herdamos crenças, a gente não herda só Ok. física. Tudo, né? Então, A gente herda tudo. tudo. Então, a constelação nos ajuda a tomar uma consciência. Então, é Entendi. uma filosofia de vida, até assim, gente, a psicologia, eu tenho muito assim, o Conselho Federal de Psicologia não é a favor da constelação, tem muito misticismo, tem muito preconceito. E o Bert desenvolveu essa filosofia, realmente ele fala que foi um presente que caiu, e ele não pensou que fosse tomar essa proporção, de se tornar uma profissão, mas ele aceitou como um presente. Isso. E isso a gente pode dizer assim, além disso tudo, é ciência, né? É uma ciência que pode comprovar todo esse movimento que acontece em torno de nós. Podemos É, dizer assim? tem fundamentos assim. As pessoas falam, não tem fundamento científico. Ai, gente, Alan, como é que a gente explica aqui, ó, que nós estamos conversando, eu nos Estados Unidos e você aí? Me fala. Qual Né? Ciência, tá aí, né? tá? Tá Mas as pessoas transitando as energias, né? ficam atrás de fundamento científico? Me explica. Me explica como é que você está, cada um numa cidade, numa região, numa casa. Eu e o Alan estamos conectados aqui por uma rede Wi-Fi, e está acontecendo. E está Sim, acontecendo. Como é que explica isso? Cadê o fundamento científico? Mas isso as pessoas acreditam. é verdade. Bacana, boa. Então, Paulo, quando eu conversei, né, a gente falando sobre exatamente estando no mês das mães, né? E aí a gente vendo a importância da figura da mãe. E aí eu gostaria que você, primeiramente, explicasse para a gente essa importância, né, sistêmica, fundamental para todos nós chegarmos nesse mundo, a gente precisa de uma mãe, naturalmente, né? Só viemos, E aí né? viemos através dela, né? Vamos dizer, lógico que o pai, nós homens temos, né, uma importância muito grande de colocar a semente, a gente ajuda tudo, mas a mãe é quem gera, né? E esse amor de mãe é imensurável. Eu digo assim, eu como pai tenho um amor tremendo pelas minhas filhas, mas a mãe com certeza é diferente. Eu brinco que é o seguinte, né? Existe homem, mulher e mãe. Eu acho que a mãe, ela é meio assim, né, que não se encaixa muito, porque tem coisas que só mãe mesmo, outra mãe talvez para entender uma mãe.
Então, é nesse âmbito que eu gostaria que você explicasse para a gente sobre esse amor de mãe e, naturalmente, depois falarmos também sobre os valores familiares, né? Que toda uma família precisa repassar, né, aos seus descendentes, mas que normalmente quem tem mais tempo e uma paciência, um jeitinho de passar esses valores, normalmente é a mãe. Por mais que nós, pais, também estamos ali tentando, mas a mãe consegue, digamos assim, silcar melhor, acredito, né, em cada um de nós. Seria por aí? Sim. Essa palavra. Mas antes da gente falar do significado, da influência, da importância dessa palavrinha tão pequena, mas que tem um peso tão grande, tanto no nosso vínculo existencial, quanto o nosso vínculo relacional, vamos mandar esses aviãozinhos, Lani, para que mais pessoas Isso. possam estar aqui, gente. Vamos Vamos convidar encaminhar mais aqui. pessoas, vou encaminhar aqui, estejam aqui para entender um pouquinho mais, né? Sobre esse tal Sim, sim, mãe, amor de mãe, valor, qual que é a influência da nossa mãe na nossa vida, né? Nos com nossos certeza. lados. Então, estou enviando aqui para que mais pessoas participem também. E realmente, É, assim, o que liberta a gente para que a gente tenha uma vida, e hoje eu falei mais cedo sobre isso, falando, para a gente poder ter na vida da gente um sentimento, né? De leveza, de alegria. Tantas pessoas falam assim, gente, eu queria tanto achar um propósito. Às vezes a pessoa se sente perdida, né? Porque não encontra um propósito. O que tem a ver com propósito? Se a gente for analisar, o que realmente é um propósito? Propósito tem a ver com sentido. Um sentido na vida, né? Então, a vida precisa ter sentido. E esse sentido, Alano, muitas vezes, ele não, na maioria das vezes, a gente não encontra fora, falando de sentido da vida. Por exemplo, quando eu compro um carro, quando eu passo na faculdade, quando eu tenho um filho, quando eu caso, ou algo assim, às vezes as pessoas acham que isso vai trazer. Isso pode trazer uma alegria, né? Uma felicidade, assim, um bem-estar, uma conquista. Mas o sentido, geralmente, Alano, ele não vem de fora. Ele vem é de dentro. parte da Parte gente. dentro da gente. A fonte, geralmente, nossa, o negócio aqui vai voar. Pode voar meu campo aqui, não. Tá fazendo uma constelação aqui. Peraí, fica quieto. Sim, Esse campo, Lanin, ele não é de fora, ele é de dentro. E a gente existem arquétipos, meio assim. Arquétipos, gente, são figuras, são imagens que acionam muitos sentimentos dentro de nós. E um dos arquétipos, e um dos arquétipos mais fortes que nós temos, que ativa esse sentimento de sentido, de preenchimento, de alegria, de bem-estar, de propósito, nós recebemos da nossa mãe. É meio que ela é a primeira figura, ela é o primeiro sim. arquétipo, ela foi a primeira pessoa que praticamente, quando permitiu que através dela, então a gente tem um vínculo existencial que é muito forte, né? Tem ali ó, o óvulo dela e como o Alano falou, vem o homem, precisa do homem, é na junção desses dois, que aí a partir do momento da junção desses dois se forma uma vida, se forma um embrião. Essa mãe dá o primeiro sim. Então ela permite que dentro dela e na verdade, Alano, quem decide, na verdade, quem decide que vai engravidar ou não é o homem ou a mulher? Ela, né? Ela. Ela. Então, olha o poder que uma mulher tem na geração de um filho, no gerar um Sim. filho, de ter um filho, de trazer uma vida. Então, a gente tem esse vínculo existencial, que é um vínculo muito forte, esse arquétipo. Sejam todos bem-vindos, gente. Nosso Ah, bate-papo, boa noite. fazer perguntas aí para Pode nós. Vamos falar perguntar. A Paula vai responder daí. conversando sobre mãe, o que é que essa mãe influencia na nossa vida, né? É. Então, a gente tem esse vínculo existencial, esse arquétipo de vida. Olá, Flor, nossa prima Fernanda, tá aqui. Lá. Quando a gente lembra de mãe, quando a gente pensa de mãe, quando a gente tem, né, esse sentimento, tá ligado com a vida, com o gerar, sabe? Tá ligado com esse gerar. O pai tá ligado com, assim, a força, o agir, a identidade. Por isso que a gente fala, mãe é vida, pai é mundo.
Então, esse sentimento a gente consegue alimentar dentro de nós de bem-estar, de vida, de alegria, de plenitude, de propósito, que está ligado com sentido, quando a gente consegue conectar isso à nossa mãe dentro da gente. Esse arquétipo mãe. Então, a gente tem um vínculo existencial em relação a ela. Então, nós viemos através dela. A gente tem mais 9 meses dentro dela, então a nossa convivência com ela é maior. Então, esse vínculo aí é gerado já ali, as memórias com ela são geradas já ali. Ela permite que a gente nasça, então o nascimento é outro sim. E mais o vínculo de criação. E aí entra o pai depois nessa jogada, né? Então, olha No, o que tem para Fala o seguinte, nesse momento da gestação, simplesmente o fato dela já estar recebendo, está sendo formado esse corpo, naturalmente toda a carga genética está sendo formada ali, né? De ambos. Mas essa carga emocional com a mãe, ela sempre será maior por causa desses 9 meses mais interno, ou lá na frente a gente vai entender por que que essa carga emocional é maior. Tem alguma coisa a ver? tem a questão de ter esses 9 meses, né? De Seria só isso. é muito forte. Porque ali Uhum. é meio que a gente está vivendo, a gente, quando está na barriga da nossa mãe, Alana. Tanto que quando a gente faz o renascimento, existe uma técnica que também que chama renascimento. Alano, quando a gente faz essa técnica, a gente acessa as memórias de quando a gente estava na barriga dela. Ah, que legal. Quando a barriga dela, a gente é a extensão dela. Sim. Então, tudo que ela sente, a gente respira o mesmo ar que ela, nós somos um ali. Então, tem uma mistura de sentimento que, né? Gente, por isso que toda mulher, quando tá gerando, é um ato de doação muito grande. Porque ela tá ali, Alano, só dando Só uma... doando a vida dela, né? É uma abnegação para quase que total. Eu tô meio que freando, parando um pouco da minha vida para doar para essa nova Eu vida, né? tô multiplicando, eu tenho que multiplicar. Multiplicando. Então, eu tenho que comer dobrado, eu tenho que cuidar dobrado, eu tenho que quase que respirar dobrado. Então, eu estou multiplicando ali. Ali já começa a multiplicação. E é uma doação realmente muito grande. Então, com certeza, nós temos um vínculo existencial. O peso do vínculo existencial com a mãe ele é muito mais forte por conta também desses 9 meses a mais. Ou 7, eu fiquei Sim. 7. Mas 7, 9, assim, esse ato, esse bebê é formado ali dentro. E esse bebê ganha forma e ganha vida. Então, com certeza. Com certeza. Isso tem um peso maior. Nesse primeiro momento, vamos dizer assim, nessa parte da gestação, essa carga emocional que vai tendo ali, o bebê consegue pegar tudo que está em volta, vamos dizer, né? Não só a carga emocional da mãe, que naturalmente, se ela está feliz, se está triste, se fica doente por alguma coisa, o bebê absorve aquilo ali. E, digamos, esse sentimento também da mãe de proteção por aquele bebê que está ali dentro. Isso carrega, como você falou, pode conseguir voltar até lá para acessar essas memórias. Isso a gente vai carregar para sempre. Como que a mãe, mesmo, né, normalmente nas mães de primeira viagem, que é tudo muito novo, é muita preocupação, né, normalmente com o primeiro filho, como que é transmutado esse amor que não, digamos, não só se instruir, é um amor que vem, eu acredito. Não tem como, por mais que as avós, as outras tias, alguém mais experiente possa falar, olha, é assim, é dessa forma, conduz assim, a sua gestação tem que fazer isso para o bem-estar físico. Mas essa parte emocional, esse amor, vem de onde? Olha que interessante, né? Um arquétipo. É um arquétipo. E, Alano, só para você ter uma ideia, o tanto que é forte esses registros, porque, por exemplo, a mãe, quando ela fica sabendo, ou um casal, mas primeiro é a mãe que sabe, né? Por isso que eu falo, a responsabilidade da vida fica maior com a mulher mesmo. É a mulher que decide. Eu vou dar a vida ou não vou. E quando a mulher fala assim, pega o teste e fala, meu Deus, estou grávida. Meu Deus. Mano, esse sentimento, esse momento até da concepção, isso é registro. Olha pra você ver como isso é forte. Até esse momento assim, fiquei triste, fiquei alegre, fiquei assustada, fiquei, nossa,
tudo isso já começa a formar essas memórias, né, geracionais, que mais para frente vai caracterizar como uma memória mesmo para um adulto, e a gente vive entrando em ressonância com essas memórias. Agora, é tão interessante porque esse amor, além de ser, a gente assim pensa, é um amor nato, né? Um amor natural, assim. Mas olha só, toda mulher, quando entra nesse período gestacional, pode ter certeza que ela entra também em contato com as memórias dela na gestação dela. E aí, Que interessante. quando entendeu? Porque as memórias, isso é transmitido. Isso é transmitido. Certo. Carregamos essas memórias. Então, tem muitas mães, às vezes, que têm medo de perder o bebê, fica com medo exagerado. Isso eu escutei uma vez lá em São Paulo, quando eu estava lá, a mulher, eu parei na lanche, a gente conversa pouco, né? A gente conversa pouco. Aí eu tava lá comendo, eu lembro que eu tava comendo um churros, aí entrou uma mulher lá assim, nossa, quantos meses você tá? Ela falou, 7, nossa, mas eu tive uma gestação. Isso tudo é passado, por isso que a gente tem que trabalhar essas memórias Sim. Aí ela falou assim, nossa, eu tive um medo de perder o bebê, mas porque a minha mãe perdeu e teve, entende? Então a gente teve. Ela tenta repetir, né? Querendo ou não, a gente ouve. Ai, meu Deus, será que eu também acontecerá isso comigo? Né? Então é um amor assim que vai nascendo e vai desenvolvendo dentro dessa mulher, porque é uma doação grande. Mas essa fonte, esse fruto, essa fonte de amor, né, principalmente as memórias, não vem só dessa gestação. Isso a gente vê que né, a gente vem carregando várias gerações em nós, Alana, até 7 em nós. Olha que interessante. E tudo isso interfere, por isso que tem aquele ditado assim: quando você se tornar mãe, você vai compreender a sua mãe. Você já ouviu falar? Não sei se Com a Lari. certeza. Eu sendo pai, eu sempre, no dia dos pais, às vezes na escola, quando abre a palavra, eu falo sobre isso. Olha, a gente sabe que é mãe, assim, né? Entende? Mas eu não tenho essa propriedade. Mas eu digo pelos pais que você começa a entender um pouquinho de Deus quando você se torna, né? Tem a paternidade de querer cuidar daquele serzinho. Então imagine Deus, digamos, pai de todos. E a mulher tem isso. Aí você vai entender, poxa, meus pais fizeram isso para mim? Que maravilha, porque agora eu estou fazendo. Aí você entende por que eles agiram daquela forma, né? E isso acontece com a maioria, né, das mulheres, assim, nesse sentido de mãe, gente, de gerar filhos, né? Porque a gente pode também estar gerando, Alano. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do Bert Hellinger, de algumas outras mulheres que não. Porque, assim, todo novo projeto é um gerar algo. Tudo que a gente Sim. deixa a favor da vida é um gerar algo. Então, se a gente faz um projeto, a gente escreve um livro, por exemplo. Quantos livros esse homem aqui escreveu e deixou? Projeto de uma viagem, ou de uma casa, tudo está nascendo ali, né? Exatamente. E todos nós entramos em ressonância com memórias da nossa gestação. E ótima oportunidade de eu contar. Acabei de fazer uma constelação antes de entrar aqui de uma pessoa que estava insegura. A queixa da cliente, Alana, foi de uma pessoa insegura diante de projetos novos. Nossa, Ana Paula, eu sinto uma insegurança assim exagerada, sabe? Contou. Eu sinto uma insegurança exagerada, assim. Toda vez que eu, por exemplo, a gerente lá vai tirar férias da loja que ela trabalha, eu tenho que pegar, isso vai me dar uma responsabilidade maior, eu vou me sentir insegura. A hora que eu começo a querer fazer, aí eu paro. Sabe qual memória nós acessamos? De uma tia dela, olha só, escuta isso. Uma tia dela que engravidou, desenvolveu apendicite, eles tiraram o bebê e morreu. Puxa, ela acessou essa memória. Sim. Olha Então, que interessante. mas não é só a memória também, tá? É como essa memória é olhada, é como essa tia é olhada. Alano, isso tem muita influência. Não é só o que aconteceu, é como foi lidado, como foi olhado, como foi visto, assim, qual foi a importância, qual foi o peso que se deu para o que aconteceu. E aí, o que ela contou? Que a mãe, quando essa irmã da mãe morreu, a mãe chorou bastante no casamento da mãe. Ela estava pondo o vestido de noiva chorando. Ela falou, então quer dizer, o peso que. E gente, é mesmo, pensa, 20 e poucos anos. Ela engravida. Então, qual que é a memória que ficou registrada no campo dessa mulher?
Então, toda vez. E a mãe também teve a perda da irmã, o bebê sobreviveu, tanto que tá aí, já é mãe, por sinal. Então, quer dizer, olha que lindeza, grandeza das coisas, a mãe tá Bom, aí, né? Só que o que que acontece? O que que acontece? É, essa memória fica registrada com dor. entendi. E aí, por exemplo, tá, aí nós estamos falando assim de momentos de dor. Sim, E como que esse amor de mãe, eu vejo, já vi relatos, né, por exemplo, de às vezes uma criança, né, por acaso foi, né, embaixo do carro, o carro se movimentou, alguma coisa assim, e ela conseguir ter forças para levantar um carro e tirar a criança, o filho ali. Então, é nesse âmbito que eu gostaria que a gente conseguisse entender digamos, esse amor superlativo de mãe. Onde que a gente consegue nesse âmbito, né, através da sua ciência, como que a gente consegue observar esse amor tão grande? nossa. Aí você quer, né? E além do sobrenatural, assim. Não, eu já joguei o extremo, mas eu falo assim, do amor de todos os cuidados, eu já joguei lá em cima, mas como que a gente consegue ver isso, né, dentro das constelações, Sabe, desse amor sobrenatural? É um sobrenatural, na verdade, um amor de mãe. assim, é sobrenatural, realmente. E assim, na minha humilde assim, visão, né? Assim, que a gente observa. A natureza, ela é perfeita. E a natureza tá aí, né? Nós vivemos assim, a gente vê também como se a gente, como é que eu vou explicar? Se a gente infringe algo da natureza, como isso volta negativo para nós. Então a gente sabe que a natureza é forte, né, Alan? Muito fácil. A natureza é forte, gente. Nós somos seres, assim, querendo ou não, racionais, porque a gente tem um raciocínio, mas nós temos dentro de nós todos os instintos animais. Tanto que nós estamos aqui para, gente, evolução. Aquela pessoa, por exemplo, que tem um desafio, igual eu falei para um paciente meu uma vez, aquela pessoa que tem um desafio e ela não ela consegue, ela vai e mata o outro porque ela, né? Ela se sentiu de uma certa forma abusada, ameaçada ou com medo, ela chega a matar, ela está utilizando seus instintos, suas emoções primárias ainda. Exato. Ela está utilizando essas emoções primárias ainda para matar, para morrer, né? Ou quer E matar. aí você falou assim, ela falou uma coisa interessante. Umas emoções primárias. Todos nós temos em alguma porcentagem aqui. Hora ou outras podem vir, né? Seja no trânsito, em algum momento, pode vir a ira. Mas eu tendo o meu autocontrole, eu consigo isso. Você tem a Aí eu vi emocional, sim, é. esse controle. Aí eu vejo muitas vezes o papel da mãe dessa forma. Quando o menino dá uma birra, né? Ela vai precisar repreender, né? Com amor, né? Demonstrar ela ali, opa, calma, vai corrigir. Mas isso vai controlando. E depois, num outro momento, aquela pessoa, no caso a mãe, né, o pai, que fez essa correção, vai distribuir amor, porque aquela hora precisou. E aí, talvez essa criança vai entender, às vezes repetitivas vezes, mas vai entender que foi necessário controlar. Esse amor de mãe contribui muito, né? Sim, sim. E a gente percebe de posturas. E a Sim, constelação, assim, além de, nossa, igual eu expliquei, porque como é que às vezes sai um instinto animal da mãe que ela fala, eu vou matar pelo meu filho? Porque ela entra nesse instinto primário, ela entra nessas emoções primárias, é a emoção animalesca mesmo. Só que nós estamos aqui para evolução. Nós temos a parte de Deus, né, do racional. Então a gente tem que desenvolver essa parte racional também, não só ficar nas emoções primárias. A gente tem que evoluir emocionalmente. Por isso que surge um desafio, né? Mas nós temos dentro da gente, o homem vai para a caça. Por isso que a gente fala desses arquétipos, por exemplo, que está aqui dentro da gente, quando a gente fala de essência, qual que é o papel do homem, qual que é o papel da mulher? Quando a gente fala isso, a gente está falando de machismo, feminismo, nada não. A gente está falando de essência. A gente está falando de sim, natureza, da nossa essência, das sim. nossas forças primárias, né? Do que está lá no nosso íntimo. Que é Isso a isso, gente não né? perde. Nós homens tem essa questão de ir, do fora, de buscar, de a mulher, né, digamos, de proteger, né? A mãe tá aqui, vou cuidar do ninho, opa, opa, ninguém mexe aqui. A mulher está aqui acolhendo, está aqui Colhendo. parando. A mulher que está no seu feminino, na sua essência saudável. Por Certo. isso,
temos que ir desenvolvendo consciências, Yanane, e assim, sair também do arquétipo de que mãe tem que ser aquela mãe, e toda mãe, quando nasce uma mãe, isso traz muito conflito, a gente coloca ela num pedestal, falta colocar a coroa e falar, nasceu uma mãe santa, nasceu uma intocável, nasceu uma perfeita. Temos muito desse arquétipo, que mãe é Ainda parecida. temos, é. Essas crenças que vão falando e vão sendo colocadas, né? É claro que mãe tem uma doação maior, mãe tem questões de, sim, nesse ato de grandiosidade, e é isso que a gente trabalha na constelação. A gente vai olhar o essencial, porque o essencial se fez através da vida. O resto é lucro. O resto. É. E aí tem mães, como as pessoas gostam de chamar, mães narcisistas, mães controladoras, mães dominadoras, mães abusivas, mães de... Eu tô falando mãe, gente, porque o assunto é mãe hoje, né? Mas quando a gente entra em posturas de julgamento, isso traz o efeito negativo para nós, porque nós estamos presos quando a gente entra nisso, em posturas infantis, e que a constelação nos ajuda a tomar consciência dessas posturas. Muitas vezes lá atrás nós tivemos questões que ficamos separadas da nossa mãe, que a gente chama de amor interrompido, situações que faz com que hoje, muitas vezes, nós não temos forças ou recursos internos para conquistar o sucesso, por exemplo, ou a felicidade que a gente deseja, que a gente pode, através da força que vem através do arquétipo chamado mãe, dessa energia chamada mãe. Porque é uma energia que vem da mulher, que é diferente da energia que vem do homem, da energia que vem do pai, entendeu? É interessante essa energia tão forte da mãe que eu vejo, né? Ela pode influenciar muito para um bem, né? De abençoar, vai filho, isso, você consegue, né? Seja ali, né, no esporte, né? Vai ser o melhor, vai, que normalmente no esporte tá mais os pais, mas a mãe tá ali incentivando, ou preparando a roupa do garoto, a roupinha do balé da menina, cuidando e incentivando tudo. Mas eu vejo algumas mães, às vezes, querendo tanto ser mãe, no sentido de proteger o filho de intocável e que seu filho não erra. Né? O limite aí do nível desse amor, às vezes exacerbado, pode até prejudicar, né? É, assim, por isso que entra o pai, que são amores diferentes. E a gente tem que lembrar, Alano, e a constelação nos ajuda, por isso que a nossa vida pode fluir com mais leveza, com mais alegria, com mais vontade, que, que a postura essencial que a gente pode adotar em relação à nossa mãe, ao nosso pai, é que pai e mãe é quem dá a vida. Então, existem mães que vão ser mães mais protetoras, porque possivelmente, ou lá atrás, ela foi uma filha que foi muito largada, ou que na consciência dela a mãe não foi presente. Então, a gente tem toda uma questão que a gente vai analisar o contexto da pessoa e de perceber por que ela está criando, tendo essa postura diante da filha dessa ou daquela forma. Então, quer dizer, é claro que existem funções que, quando a gente está conectado na nossa essência de uma forma saudável, uma mãe vai ser uma mãe que vai compreender mais, que vai acolher mais, sabe? Que vai acalentar mais, porque ela está conectada com o feminino, diferente do masculino, diferente da função do masculino. Aqui a gente está falando, gente, de energia, é diferente, entende? Aí tem mães que são mais agressivas e tem mães que são mais controladoras, mas quando a gente vai ver aqui dentro dela, como que ela, o que ela recebeu da própria mãe também? Como é que foi o relacionamento dela com a mãe? Então, existem questões relacionais, memórias, que fazem que eu acho de forma, e existem memórias existenciais. E o que a gente percebe, trabalha e entra, né, procura desenvolver é essa consciência que vai fazer com que eu consiga ser uma mãe de uma forma mais saudável. Não é uma mãe perfeita, mas uma mãe que de uma forma um pouco mais saudável. Mas, Alano, olha, tem uma frase que eu gosto de falar, que é importante a gente tomar consciência, que eu sei que pode chocar alguns filhos aqui, porque, gente, eu já escutei muitas filhas no consultório falando minha mãe era controladora, minha mãe era narcisista. E pode ser sim. Ela pode ter esse comportamento controlador. Minha mãe me batia, teve uma menina que falou, minha mãe quebrou meus dentes na adolescência. Puxa. Tem isso sim, Alano.
Então, o comportamento de uma mãe agressiva, sim. Por quê? Porque a partir do momento que ela se torna mãe, quer dizer, que ela permite que esse filho veio à vida, ela antes é uma mulher. E ela é uma mulher que também vem carregando muitas dores. Não estou justificando, a gente não justifica. Mas a gente tem que sair dessa postura infantil de achar que se tornou mãe, tem que se tornar aquela mulher perfeita, que todas vão ser acolhedora, que todo. Não vai. Cada um carrega a sua dor, né? E Exato. essa mãe vai acabar levando também para os filhos, tanto as suas vitórias quanto as suas dores, né? Não tem como de ser, digamos, aquela mãe sempre da poesia, da música linda, que é aquela que faz tudo e que está sempre alegre, sempre disposta. Elas cansam também, né? Mesmo as mães que não trabalham fora, elas se cansam, porque o trabalho em casa também é árduo, né? O ir e vir, leva a criança aqui, ali, o ordenar a casa toda para que isso tudo esteja em ordem, isso também é cansativo. E muitas vezes a sociedade não consegue ver, né, esse trabalho árduo e olhar esse lado, digamos, da mulher, né? Acho que é só mãe. Ah, você é só mãe, né? Eu vejo muitas vezes, ah, você é só mãe. É. Tão linda. É uma função linda. Né? A Eu mãe. sou A maravilhosa. função Né? mãe é uma função linda. E por isso, falando que a gente precisa estar cada vez mais buscando pela nossa cura. Porque, realmente, os nossos pais, gente, eles são pais imperfeitos. Os nossos pais são pais imperfeitos. Porque se eles fossem perfeitos, sabe o que aconteceria com a gente? A gente morreria. É sério. Porque se a gente for olhar a verdadeira função aqui na vida, o verdadeiro propósito, é evolução. É evolução. Então, pensa nos pais perfeitos. Então, os nossos pais são imperfeitos, mas porque eles também tiveram pais imperfeitos. Porque nossos avós Sim, também tiveram pais imperfeitos. E sim. dentro de cada consciência, a gente vai nos desenvolvendo. Só que hoje nós temos recursos. Hoje nós temos recursos para olhar para as mamães e para os papais. Mas para as mamães, olhar para as dores, olhar para o contexto, olhar para a sua história, ressignificar e se tornar, sim, uma mãe diferente. Aí sim, quando a gente olha para trás, consegue compreender, vamos dizer, essa mãe vê como que a mãe dela, como a avó, bisavó, vai buscando essa história, foram criando os seus filhos. Existe algum padrão repetitivo, ou mesmo que uma mãe, uma avó, teve uma criação muito rígida, eu lembro que em poucas épocas, às vezes, alguns pais, né, os homens, às vezes, não davam voz nenhuma para a mulher. A mulher não tinha voz, a mãe era ali quase que só a reprodutora. E à medida que a gente foi evoluindo dessa forma, essa mulher de hoje, essa mãe de hoje, consegue observar essas mães do passado e olhar, poxa, minha avó fez assim com a minha mãe, ela passou isso aqui comigo, mas hoje eu entendo por que ela fez isso comigo, porque ela recebeu isso. Eu digo que é quase impossível a gente dar o que não tem. Se ela só deu aquilo porque ela não tinha o conhecimento, não sabia outro meio diferente de criar. E aí ela olha para isso e fala, ok, agora eu entendi porque minha mãe e minha avó agiam assim. Mas eu decido agora, para frente com meus filhos, dar essa outra criação. Essa consciência normalmente é muito dolorosa, ou você vê que essas mulheres de hoje já estão conseguindo analisar com mais facilidade para conduzir para um futuro, para ter, digamos, as suas filhas, as suas netas, educando num caminho mais harmônico, menos doloroso, talvez? Olha, assim, sabe o que eu estou vendo hoje? A gente também, um dos temas aqui é valores, né? Que a gente trouxe também Sim, para a gente estar compartilhando, Alan. sim, Veio também de uma geração com os nossos pais, a gente passou por um período de transição. Quando você fala assim, eu olho, por exemplo, eu olho para minha mãe e vejo, né, algumas questões difíceis que ela passou, a minha tendência é repetir sim. Porque a gente tem uma lei que chama pertencimento. Então, nós temos uma necessidade humana de pertencer a um grupo. A gente tem uma necessidade humana de pertencer a um clã. E esse grupo e esse clã, ele trabalha a favor do pertencimento. Então,
Seja ele bom ou ruim, vamos dizer assim, a gente tende a pertencer. E principalmente se foi ruim, entre aspas. Entre É. aspas, gente, porque bom e ruim é muito relativo. Bom e ruim é muito relativo. Mas o que Bert percebeu? Que existem consciências, níveis de consciências. Então, eu vou te dar um exemplo, Alano. Por exemplo, se eu cresço numa família, vamos supor, que a minha família, eu cresço lá na favela do Rio de Janeiro, vendo meu pai e minha mãe matando ou traficando, a minha tendência, como eu Fazer o aprendi mesmo. a ter algo para pertencimento, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer a mesma coisa de consciência leve. Esse é o... Aí é a diferença, né? Faz. Se eles fazem, então, para mim, tá liberado, tá correto, né? A gente entende assim, está correto, né? Por isso que... Oh. Que é isso? Pode fazer isso? Não, fiz nada. Por isso que mal ou ruim é relativo nesse sentido, porque a nossa tendência, Alana, é fazer escolhas que nos prejudicam de consciência leve, porque eu me sinto pertencendo. Só que Entendi. vou para o meu adulto e falo, não, peraí, agora eu me tornei adulto, essa foi a história dos meus pais, essa foi a história dos meus avós, agora eu vou fazer diferente. Ok, a gente tem poder para isso. Só que existem memórias, Alano, que são muito inconscientes e muito enraizadas. E que eu não consigo mudar se eu não trago para minha consciência. Porque aqui, ó, é meio que inconsciente está aqui e a nossa consciência é aqui. 95% consciente, que é essa linha aqui invisível, ela é atemporal. É. Então, estou aqui vivendo uma história, vivendo uma dor que meu tataravô viveu, e eu tô achando que a vida é isso aqui mesmo assim. E eu faço isso com consciência leve. Então... todo mundo fez, tá tudo certo, eu vou por esse caminho mesmo, é isso. Síndrome da... E esse limiar para romper, para essa mulher, vamos dizer, essa mãe que viu como foi e fala, não, ela tomou essa consciência, trouxe essa consciência, fala, não, eu não quero repetir isso, eu quero sim passar novos valores para os meus filhos e romper esse limiar e, digamos, mudar o leme, né? Mudar o leme. Primeiro, sair da postura de julgamento. Não tem como, não tem como, e não adianta. A pessoa que chega, eu vou ser melhor. E, Alana, a nossa tendência é duas uma. A lei do pertencimento explica o famoso paga-língua. De duas uma. Se eu julgo assim, ó, minha mãe foi uma controladora. Ela me controlava. E pode ter sido gente. Ok, tá tudo certo. Você pode ter tido uma mãe com comportamento controlador. Então, assim, a tendência dessa mãe é uma. Ou ela vai ser controladora, ou ela vai se tornar o oposto. Então, vai ser aquela mãe totalmente liberal, que também o efeito é negativo na vida do filho. Então, a gente vê esses dois padrões. Ou a pessoa faz igual, ou ela vai fazer diferente. Porque tá no DNA. Tá no DNA. Agora, se eu adoto a postura assim, gente, a minha mãe foi controladora, sem julgar. Ok. Bom, a minha mãe teve as questões dela. Nessa postura. Né? Porque a maioria fala assim, nossa, minha mãe foi uma narcisista. Não, que mulher doida. Nananana, e começa a entrar na dor da criança. Agora, se eu constato, respeito, e aí sim eu posso fazer diferente. Só que a maioria quer fazer o quê? Melhor. Eu vou ser melhor. Eu não vou fazer igual ela, porque Deus me livre. Só que o que a gente está vendo hoje, Alano? O que a gente está vendo hoje? Muita permissividade. Gente, eu nunca vi. As crianças hoje estão muito ansiosas. Você pode perceber. Acho que saiu do 8 e foi para 80, né? Foi para outro polo, né? Saiu daquele valor, que é aquele padrão de comportamento, de educação muito rígido. Tanto que eu já ouvi muitos ditados assim, ó. Eu apanhei e não morri, eu vou bater. Tem, né? Então tá. Eu apanhei e não morri. Então... Uai, minha mãe cobrava mesmo que eu tinha que tirar só 10. E não morri. Olha só o inconsciente querendo dominar. Aqui está o inconsciente querendo dominar. Então, a gente sai de um padrão muito rígido para um padrão muito permissivo. A gente sai de um padrão de muita dificuldade para um padrão de muita facilidade. É onde a gente vê os valores se perdendo. Só que, gente, valor é uma coisa. Valor e princípio, ok, a gente pode evoluir, a gente pode mudar, sim, graças a Deus.
Graças a Deus. Ainda bem que evoluímos, né? Estamos aqui para isso, não é isso? E Alano, tudo que os nossos pais passaram e sofreram, a gente tem que ver como com muita gratidão. Porque é meio que assim, eles carregaram todo esse piano, mesmo maltratando, mesmo dando para doação, mesmo fazendo o que for. Mas eles carregaram todo esse piano para nossa vida, para a gente poder tocar esse piano. Então, eles pagaram o preço por nós, sim. Só que a gente, muitas vezes, de forma inconsciente, e isso a gente vai vendo e vai percebendo na constelação, a gente quer carregar o piano por eles. É onde a gente fica repetindo padrões. Se a gente entra na postura de julgamento, a gente não aceita, a gente não concorda. E o aceitar e concordar não é estar junto, não é estar grudado, não é isso. É respeitar a nossa história, a história deles, o destino deles, para a gente poder fazer diferente. Só que a gente só consegue, com essa postura, fazer diferente. Só que, Alano, é muito tênue, é muito assim... Gente, a gente precisa estar muito consciente. E isso é é muito difícil. Isso é muito difícil. Pra gente... O que eu vejo, às vezes, quando a gente tem isso, até toma essa consciência, às vezes perdoa, entende, fala, não, beleza, minha mãe me educou assim, agora eu quero dessa forma. Se uma criança, quando digamos, essa mãe de hoje, toma essa consciência, e a criança, aos filhos dela, já tem uma certa consciência, e começa a verificar essa mudança, será que essa próxima criança, esse filho de agora, dessa mãe que está no meio, e ainda tem, vamos dizer, as avós, a mãe dela, isso muda, vamos dizer, tanto para cima quanto para baixo? É possível que todos consigam ter essa harmonia e dar um segmento, vamos dizer assim, quando eu mudo, mais harmonioso? quando eu mudo, isso reverbera em cima? É isso que você quer saber? Digamos assim, eu mudo, vamos dizer, vamos colocar a mãe de hoje, ela muda, mas ela tem a mãe dela, já perdoou, já organizou os valores que a mãe tinha passado, e fala, agora eu vou passar esses novos valores, digamos, adaptado, feito o upgrade, vamos dizer assim, agora eu melhorei isso aqui e vou passar esses valores para os meus filhos agora, está abaixo, vamos dizer assim, né? Essa mãe está no meio, tem a mãe dela, que seria a avó, e a neta, que são os filhos dela. Isso consegue reverberar, sentir para todos beneficamente, ou normalmente alguém que está na ponta não percebe essa mudança ou existe resistência? Já conseguiu ter casos assim? Interessante, porque assim, relacionamento, Alano, é sempre sobre a gente. O que a gente precisa lembrar? Relacionamento é sempre sobre a gente. O que algumas pessoas chegam para mim e falam assim, Paula, nossa, minha mãe é difícil demais, eu não consigo lidar com ela, constela ela. Então, assim, a gente tem esse poder? Você tem poder de mudar sua mãe e seu pai? Não, eu creio que ninguém muda ninguém. A gente mostra um caminho, ela que tem que decidir. Seria isso? Exato. Mas a partir do momento que eu mudo, Alano, isso reverbera, assim, na vida do meu filho e da minha filha. Por exemplo, se eu tenho dificuldade de respeitar a hierarquia, que é a segunda lei que nós trabalhamos, hierarquia. Eu tenho dificuldade de respeitar a hierarquia com meu pai, por exemplo. Ou com a minha mãe. O que eu estou transmitindo para minha filha? Aí eu estou falando para mim. Então, eu tenho dificuldade de respeitar a hierarquia. Eu olho para minha mãe, não respeito ela. Tenho dó da minha mãe. Meu filho não vai respeitar de forma O que você está passando? Ele não vê. O que você está passando de informação e de mensagem para a criança? Gente, isso é porque a gente não para observar. Mas eu tenho dificuldade, meu filho vai me tratar como? Essa é a mensagem que eu estou passando para os meus filhos. Sim. Agora, o filho sempre vai copiar o modo operante dos pais. Agora, né? Se eu vejo meus pais respeitando meus avós, naturalmente eu vou respeitá-lo, né? Você entendeu? E agora, o que eu quero te dizer? Eu desenvolvo um olhar diferente para minha mãe e para o meu pai. Eu desenvolvo um olhar diferente. Gente, não é. E assim, desenvolver um olhar por isso que a gente muda a postura interna. Muitas vezes você não tem como conviver com seu pai ou com a sua mãe, tá tudo bem. Não tem como, gente. Por exemplo, mãe. Às vezes não tem como. A mãe tá tão adoecida dentro dela, às vezes a mãe é tão agressiva que você não fala, não tem como, Paula, ter um diálogo com ela. Não tenha. Ok? Mas quando
mesmo diante do comportamento da tua mãe, que é insuportável, vamos assim dizer, mas você precisa ter um respeito que mesmo esse comportamento, ela conseguiu te dar a vida, então ela é maior que você. Então essa hierarquia falando, peraí, eu não consigo lidar com esse comportamento, mas eu respeito essa mulher, essa mãe que me deu a vida, então eu tenho gratidão. A partir do momento que internamente, e aí eu começo a olhar para essa mãe com um pouquinho mais de compaixão, não, até aqui eu vou, e eu mudo o meu comportamento com ela, isso muda para ela, óbvio. Você tá entendendo o que eu quero? Isso, sim. É isso aí que eu Eu queria chegar. sei. Normalmente, quando a gente está no meio, né, vamos dizer assim, é porque muitas vezes as pessoas ficam assim esperando. Ah, não, se o outro me vier pedir perdão, se alguém fizer isso, aí eu vou. Mas se cada um pensar dessa forma, ninguém dá nenhum passo, né? Então, se esse filho vai lá e pede o perdão para a mãe, aí, digamos, ela pode até dar 10 passos na direção dele. Sim. E se não der, olha, a física quântica fala o seguinte: o observador altera o fenômeno. Isso é física quântica. Hum, Um experimento, Alana, depois você pesquisa da dupla Fenda. Depois dá uma certo. pesquisada. Tá, Então, dupla fé. o observador altera o fenômeno. O que eu emano, eu recebo, gente. Então, se você emana uma energia de compaixão, de amor, para aquela tua gera, jararaca, de filho, seja o que for, você vai receber dela isso também. Gente, isso é provado mais que tudo. Isso é provado com uma planta. Foi feito vários experimentos. Se você emana palavras de amor para essa planta vai viver. Então, assim, a gente não muda o outro, mas o nosso estado energético pode sim, a distância, Alana, a distância. Igual eu tô aqui, ó, e você tá aí, a gente tá conversando. Se eu Sim. os diálogos mentais, gente, ele às vezes tem mais efeito do que os diálogos verbais. Então, alguém pode, vamos supor que tem anos, décadas, que não conversa com a sua mãe, ou uma mãe não conversa com o seu filho devido a uma briga no Natal, vamos dizer, da família. Seja lá onde ela estiver morando, pode estar em outro país, cada um. Eles podem se conectar, se pedir perdão, mesmo que às vezes não consiga fazer uma ligação ou não tenha essa coragem de falar cara a cara, pedir esse perdão. Pode. Agora, o interessante é, por exemplo, você está falando a palavra perdão, né? Tá, vamos utilizar o perdão. No sistema que a gente utiliza mais o sinto muito, que no sentido de, tipo assim, ver a parte humana do outro, né? A parte humana da gente. Mas, enfim, Alano, é claro que os diálogos mentais têm força. Certo. Agora, impressionante, gente, a partir do momento que eu mudo, o outro pode mudar. Ponha isso na tua cabeça. Tudo bem. As pessoas pensam assim, Paula, eu vou ter que então perdoar minha mãe, eu vou ter que conviver não bem. Você vai ter que primeiro internamente trabalhar por que você ainda carrega essa dor com a tua mãe. Será que você ainda quer mudar essa mãe? Você está na expectativa infantil? Será que você quer salvar essa mãe, por isso que você não consegue desgrudar? Enfim, óbvio que quando está na velhice, nós vamos sim cuidar, dar toda assistência, mas na postura de filho. Agora, a partir do Sim. momento que eu trago essa dor da minha criança, Alana, a minha criança, de expectativas, e aceito o meu destino, o destino dela, do jeito que foi, do jeito que é, e internamente, a hora que eu mudo, óbvio que externamente vai mudar. Sim. E aí, por exemplo, nós estamos falando desse amor de mãe. É muito comum, às vezes, algum filho se sentir, ah, não, minha mãe ama mais fulano ou beltrano, eu não sou tão amado assim. Essa mãe possivelmente carregou, né, digamos, nessa visão sistêmica, isso talvez da sua mãe e de dar uma preferência, ou porque normalmente são só afinidades, porque tem filho que parece mais com o pai, com a mãe no comportamento, um gosta de ficar mais quietinho, o outro conversa, um gosta de jogar bola, o outro não, gosta de artes, e aí seria mais essas afinidades de gosto, ou porque em algum momento, mãe sempre vai falar, não, a gente ama tudo igual, esse sentimento. Alguma mãe, alguma vez já, digamos assim, não, tem esse filho, ele é difícil, eu não consigo gostar dele tanto. Será que existe nessa esfera essa possibilidade? Com certeza. Com certeza. Olha para a mão, gente. Que dedo que é o outro? Com a mão.
São todos diferentes, né? Tem algum dedo igual? Não tem. Não tem. Agora, se pai e mãe vai ser igual para todos os filhos. Impossible. Impossível. Eu costumo falar assim, Alano, nasce um filho, nasce uma mãe, nasce um pai. É verdade. É porque se a gente fosse. Gente, a vida, Alano, a vida ia ser tão limitada de consciência se eu acredito que a vida tem uma igualdade. Isso. Porque assim, eu falo que nasce uma mãe, nasce um filho. E outra coisa, por exemplo, sua segunda filha, né? Você teve a primeira, a segunda. Com certeza, quando vocês tiveram a segunda, vocês já tiveram a experiência da primeira. Se a gente olha isso de uma forma mais ampla, gente, é uma riqueza grande. Quando a gente percebe que, claro que um filho vai ser diferente do outro, e um pai e uma mãe vai ser diferente para os filhos, mesmo nascendo da mesma família. Por quê? Porque são momentos de vida diferentes que os pais estão. Exato. Então, assim, além de ser momentos diferentes que os pais estão, cada filho vem para ensinar alguma coisa. Pode ter certeza disso. E tem uma frase que muitas pessoas não gostam, viu, Alano? Mas é assim, ó. Cada filho tem um pai e a mãe que merece. E alguns vão falar, graças a Deus, outros vão falar, Deus me livre. De jeito nenhum. Né? Eu não mereço isso, não. Né? Vai ver sua posturinha. Vai pegar a sua responsabilidade diante dos pais que você tem, não, pra você ver. Então, quer dizer, E o inverso poderia ser também? Cada pai e mãe tem os filhos que merecem? assim, se a gente levar para esse lado, a gente tira a nossa responsabilidade diante da nossa vida. É difícil falar que cada pai e mãe tem um filho. Assim, cada pai e mãe lida com o filho de acordo com a consciência dele. Ok. Agora, de acordo com Agora, cada filho tem o pai e a mãe que merece. Lembra, Alana, a gente sempre tem que trazer pra gente. Sempre. Sempre. Porque é isso. Não é o que acontece comigo, é o que eu faço com o que acontece comigo. Gente, existem destino e destino não muda, não. Destino é destino. Eu sempre falo isso, destino é destino. Ah, morreu cedo, acidente, onde eu nasci, o sexo que eu nasci, tudo isso é destino. Isso a gente não muda. Então tem destinos, né? Que tá aqui para ensinar, para a gente aprender com isso. Aí no caso dessa mãe, vamos dizer, que tem, né, vamos lá, né, os filhos diferentes, né? Um menorzinho, um mais fininho, um mais gordinho, enfim, cada um de um tamanho e com personalidades muito diferentes. Às vezes um é mais divertido, outro é quietinho, outro é mais nerdzinho, só fica ali lendo tudo, o outro é o fanfarrão, o contador de piada, o alegre, quer dizer, ok. E aí, digamos, a maestria, né, digamos, a sabedoria dessa mãe de conseguir passar o carinho, os valores, esse amor para pessoas tão diferentes, né? É, é, é. Aí a gente precisa estar muito no nosso adulto, né? A gente tem a mulher, ela já tem a intuição, né, Alano? E a mãe, ela tem uma intuição mais aguçada do que o pai, você sabe? Isso a gente tá falando de essência. Então a mulher, quando chega pro marido e fala, amor, vamos por aqui não, amor, esse cara aí, eu não Faz sei. isso não, não vai dar certo. Não confie nesse indivíduo aí não, esse vizinho vai dar problema. Por que que a mulher tem isso? Porque a gente desenvolve essa intuição, porque a gente intuitivamente gera um filho. Então, nós temos mais isso, e então a mãe, quando ela também precisa ter essa maturidade, Alana, isso é importante que você falou mesmo, porque a mãe tem que ter uma maturidade para saber que os filhos, cada um é diferente, realmente, igual você está falando. Cada um tem uma personalidade, cada um tem uma maturidade. Agora, por exemplo, vou te dar um exemplo. Vai que essa mãe foi comparada lá atrás, quando ela era criança, com o irmão dela, e ela não se sentiu aceita, ela não se sentiu amada. É a tendência ela ter uns filhos e começar a comparar um ao outro. Mas seu irmão estuda mais que você. Mas seu irmão tira nota. Ela recebeu isso, mas se ela toma essa consciência, ela pode, digamos assim, tentar, não é fácil, mas vamos dizer assim, opa, não, eu vou tentar não comparar fulano com Beltrano, porque ele tem mais facilidade com matemática,
esse outro tem mais facilidade com artes. Aí esse amor dela, essa sabedoria de falar, não, beleza, então com fulano eu vou ter que sentar um pouco mais de tempo para fazer aquela tarefa que não está entendendo. O outro, eu não preciso me preocupar com ele nessa área, mas de repente, naquela outra área, eu vou ter que gastar horas e horas com o outro. Seria por aí, né? Se ela tivesse tempo hoje, né, que as mulheres quase não. Hoje todo mundo é tão corrido, né? E assim, a gente exercita vários papéis, mas se ela tiver uma percepção que ela precisa, às vezes, dar um pouquinho mais de atenção para um, tratar um pouquinho o outro de acordo com a personalidade, saber que a criança ela tem suas fases. Alano, eu tenho uma pessoa que eu quero indicar aqui para as mamães, ela chama Sâmia Marcilli. Sâmia. Se vocês puderem seguir a Sâmia Marcilli, ela trabalha com educação infantil e sexualidade infantil. Ela tem 8 filhos, 8 filhos, 7 vivos. Essa é a última gestação aí, né? Ela perdeu, mas é o filho do mesmo jeito. Eu falo da visão sistêmica, eu utilizo a visão sistêmica. Sempre será, né? Sempre será. Ela fala, tem 8. E ela tem 7 homens. E assim, gente, nós precisamos também não criar filhos de forma aleatória, viu? Porque é isso, eu vou criar filho da forma instintiva, eu vou criar como eu fui criada. Então, a Sâmia, ela explica e ensina isso também. Ela foi foi estudar, na verdade, sobre educação infantil, as fases infantis, que cada criança demanda diante de cada fase, e além da percepção como mãe mesmo, da intuição como mãe, mas ela foi estudar. Ela não foi criar os filhos de uma forma instintiva. Porque se a gente cria filho de forma instintiva, gente, a gente vai repetir. Lembra que nós temos 95% do inconsciente. Tudo que a gente quer fazer só de forma instintiva, a gente vai repetir. Então, o que faz que a gente muda, faz é consciência, é conhecimento. Conhecimento nos... Ele vai libertar, né? Vai nos reconduzir, né? De uma forma melhor, né? Digamos assim, menos dolorosa. O auto... E por exemplo... Entendeu? O auto... Sim. Me conhecer, saber da minha história, saber quem eu sou, saber dos meus antepassados. Fundamental. Saber dos emaranhamentos que eu tô, tudo isso, o autoconhecimento. E depois conhecimento. Hoje em dia, para educar esses meninos, essas crianças. Sim. Essa mãe, por exemplo, que de repente ela percebe, poxa, eu tô vendo que fulaninha tá repetindo o que eu fiz. Caramba, sou eu de novo. Há tempo, há modos dela conseguir ainda. Opa, não. Peraí. Isso aqui eu preciso mudar. Ela consegue, na hora que ela buscar esse autoconhecimento, falar: não, eu não vou levar fulaninho para o mesmo caminho que eu levei, que eu fui e que parece que não foi tão bom. Eu vou tentar conduzi-lo. Isso seria natural, falar: vou tentar conduzi-lo, que por aqui é melhor, porque eu já passei por esse caminho, está indo para o mesmo caminho e parece que não vai dar bom. Isso seria saudável à luz da psicologia? Sim, desde que ela se trabalhe e se conheça. Não é natural, Alano. A maioria não tem essa consciência, não. Vou ser bem sincera com você. A maioria não tem. E se o filho está repetindo o que ela está fazendo, é porque ela está fazendo inconsciente. Na parte ruim. Ruim não, na parte negativa. Certo. Não falo ruim, não. Ok, parte negativa. Tá. Ruim, mal, bom e ruim, bem e mal. É relativo, como eu falei, né? É muito de consciência. Mas se a criança está repetindo muitas vezes uma coisa que ela está fazendo, pode ter certeza que essa mãe está fazendo sem consciência. E que possivelmente ela está repetindo da mãe. Possivelmente a mãe repetiu da avó. Então, assim, não é natural, não é. A pessoa ela tem que estar muito consciente. Muito consciente. A nossa tendência, como eu falei, é fazer sem ter repetir. É repetir. Não adianta. A nossa tendência é essa. Então, assim, é necessário, Alano, buscar ajuda. É necessário buscar sair do primitivo. É necessário evoluir emocionalmente. É necessário conhecer a própria história. É necessário constelar. Você entrou numa constelação, você viu a força de um campo. Muito você forte. viu. Muito você forte. sentiu.
Isso é campo. O que você entrou ali e sentiu, você viu. Então, esse campo sistêmico, ele é mais forte que a nossa força de vontade. E esse campo sistêmico da consciência arcaica, que é a consciência que a gente vem trazendo do nosso sistema familiar, ele é a favor dos excluídos. Por isso que aquele netinho ali que você fala, caramba, meu filho, eu dei toda a educação e você começou a beber. Mas como assim? Nossa, meu filho foi para as drogas, gente. Mas tá mentindo, tá roubando, mas eu dei toda a educação. Vamos assim dizer. Mas tem um campo de consciência, muitas vezes, tem esse campo arcaico que a gente vai ver a história. Esse vovô tá mal falado ali. Vou te contar. De N pacientes que eu já atendi, teve um paciente que falou assim, Paula, pelo amor de Deus, eu não queria trair minha esposa. Eu não sou uma má pessoa. Ele falando pra mim, eu não sou esses homens vagabundos, não, mas a hora que eu vi já é um... Por quê? Ele está na consciência arcaica. Ele está na lealdade ao vô. Ele está na lealdade ao pai, que era mulherengo e que foi julgado e que ele olhou. E ele falou assim, eu olhei pro meu pai e falei assim, eu vou ficar com mais mulher do que você já ficou. Então, essas brincadeiras, essas consciências... E não tem jeito, Alano. Não tem jeito. Não tem jeito da gente tomar. A gente não toma consciência somente assim. Hoje eu acordei. Tem que buscar, tem que escavar muito ali dentro para achar a sua pérola e lapidar tudo que há em volta, vamos dizer assim. Relação. Aí entra essa filosofia de vida. Aí entra a ferramenta. Porque quando a gente toma conhecimento das 3 leis, como ela atua e funciona, e quando a gente faz uma constelação, que a gente acessa o inconsciente, traz para a consciência essas memórias familiares que vêm lá de tataravô, de bisavô, de pai, de mãe, de tios, quando eu tomo consciência, aí sim eu posso mudar. Fora isso, meu primo, meu amigo, nossa tendência é estar aqui, ó, rodando, andando em círculo, repetindo. E tomando Por isso que a gente faz, se tem consciência, então, nem se fala. Com certeza. Por isso que eu falo, quanto mais a gente vai, né, vai conhecendo, né, vai se conhecendo, a gente vai se libertando, né, vai tirando tantos pesos desnecessários, né, a viagem vai ficando um pouco mais leve. Agora aqui, para a gente já conduzir para finalmente, é a gente falar desses valores que a mãe sempre coloca, consciente ou inconsciente, nos filhos, né? Os pais, normalmente, né, o masculino está voltado mais para fora, tudo, apesar que muitos princípios, a correção também fica no pai ali, né, no cabeça ali da casa, mas Isso. muitas vezes a casa é ausente, né, do pai, e acaba que tudo isso fica realmente para a mãe. E a mãe tem que suprir todos os valores, né, digamos, tanto os masculinos e os femininos. Essa carga de talvez responsabilidade dos valores de passado, o que é certo, o que não é certo, como deve conduzir, seja desde a alimentação, da higiene, de não pegar a borrachinha do colega, essa carga emocional e de valores que normalmente as mães carregam. Isso, a maioria das mães que você já ouviu, elas sentem que isso é um fluido mais tranquilo que é inato ou elas sentem um peso de ter que repassar esses valores? Não, não é nato, assim, é construído. Construído. É construído. Nós temos, assim, princípios bíblicos até, né, que deveriam ser seguidos, mas, assim, é construído, viu, Alana? Lembra que eu falei da consciência? Então, se eu ali, no meu sistema familiar, cresci num ambiente em que eu vi, assim, muita briga, muita discórdia, muito desrespeito, eu vou possivelmente... gente, pelo amor de Deus, ninguém sofre com o síndrome da Gabriela aqui não, tá? Mas, assim, possivelmente, esses vão ser os valores que eu adquiri de acordo com a minha criação. Agora, por exemplo, vou te dar um outro exemplo. Eu venho de uma família totalmente disfuncional, mas eu tive, por exemplo, minha mãe não me passou valores assim, né? Minha mãe bebia, minha mãe fumava, enfim, valores que eu acredito ser. Mas eu tive avós
eu tive a vizinha, eu tive outras referências, Alano, porque isso é construído. Se eu tive outras referências de amor, de cuidado, de atenção, de respeito, com certeza. A gente... Nossa, eu ia falar... A gente não, deixa eu dar um outro exemplo. A gente tem as crenças... Eu já ia falando a coisa aqui, mas né, a gente pensa antes de falar. A gente tem as crenças, porque valor está ligado com crenças, que a gente herda do nosso sistema familiar. Por exemplo, às vezes eu não bebi, não tenho questão com droga na pessoa que me criou, mas às vezes no meu sistema familiar vem. Te dar um exemplo de adoção. Alguém. Tem adoção. Então eu tenho no meu DNA registro de assassinatos, de estupros, de abusos, e fica no meu DNA. Esses valores estão aqui, essas memórias estão aqui, essas crenças estão aqui. Óbvio que esse gatilho ele pode ser ativado ou não. Agora, eu tive a criação de uma família mais tranquila, onde a minha criação foi baseada em respeito, em posturas mais, né, de valores, de respeitar os mais velhos, de esperar, enfim. Eu vou ter essas duas referências. E aí, pode ser que a tendência é a minha genética falar um pouquinho mais forte, como a gente tem casos disso na nossa família, não vou abrir aqui, mas isso pode ser mudado, tá? Gente, pode ser mudado. Sim, eu acredito no ser humano, eu acredito nas pessoas, eu acredito na mudança. Pode ser mudado, sim, só que é o que eu falo, Alano. Postura adequada, crenças ressignificadas. Então, a mãe pode ter sido aquela mãe mais amorosa, mais caridosa, mais generosa, e esse filho pode ir para o mundo das drogas? Pode. E esse filho pode se tornar um assaltante, um traficante? Pode. Óbvio que a tendência é mais, né, difícil. Mas porque tem várias questões que envolvem isso. Agora, quanto mais a gente puder, quanto mais os pais puderem estar educando esses filhos, primeiro, vivendo entre eles esses princípios e falando sobre eles, porque não adianta você falar e não viver. Então, quanto mais a gente puder passar isso, óbvio, que a tendência é... Você me colocou uma questão que eu já vi, né, nem pelas reportagens da vida, casos, por exemplo, de que um filho, né, que tinha feito, digamos assim, algo cabuloso, vamos dizer, se tornou um criminoso. E essa mãe, tempo depois que ficou sabendo do fato, ela entrou em profunda depressão que morreu. Ela não conseguiu acreditar que aquele filho tão querido, tudo que fez para ele, pudesse ter feito algo tão terrível. E eu tive notícia depois que ela havia falecido, vamos dizer, de desgosto. Eu usei esse termo. Ela morreu de desgosto do filho. Essa mãe, né, vamos dizer, como você disse, às vezes fez de tudo, mas às vezes teve essa outra carga que ela não imaginava que o filho trouxe. Né? Essa, pode ocorrer, né? Eu coloquei dessa forma. Eu acredito, eu falei assim, meus colegas, eu acredito que ela morreu de desgosto. Mas aí eu vou te falar outra coisa. Pode falar pra gente... Ai, gente, por mim a gente ficava aqui até amanhã. Deixa eu ir pro lado. Mas deixa eu falar... Vamos lá, fala desses valores. E o que pode ter sido isso, né? Não dá pra gente afirmar. Esse filho... Agora eu vou te falar outra coisa. Por isso que bem e mal é relativo. Esse filho pode ir para as drogas porque essa mãe fez tudo. Viu? Então, possivelmente, esse filho foi para as drogas porque essa mãe fez tudo. Então, gente, é muito, muito, muito relativo. Então, eu quero, assim, deixar uma mensagem até final para nós ir finalizando no sentido, Alana, de que se desenvolva, dê o seu melhor. A gente vai errar, sim, o erro faz parte. Sabe, uma mãe, tira esse peso de que ser mãe é padecer no paraíso, que eu preciso carregar tudo sozinha, que eu tenho que dar conta de tudo, que eu tenho que ser uma mãe perfeita. Então, assim, igual o Alano trouxe esse caso desse filho, foi para as drogas, faltou muito pai aí dentro. Possivelmente essa mãe foi uma mãe, tá? Uma das dinâmicas.
uma Uhum. mãe que deu tudo para esse filho, ele vai mesmo, ele vai conseguir lidar com a frustração e vai para o mundo das drogas. E a gente tem um olhar como se fosse um olhar, nossa, que mãe maravilhosa, deu tudo e o filho foi para as drogas, mas justamente por isso. Então a gente tem que buscar encontrar a harmonia, buscar encontrar o equilíbrio. Não é a perfeição, é um progresso na vida. Então nós precisamos sim nos conhecer, conhecer as questões sistêmicas que a gente vem carregando. A gente acha que está fazendo bem e está mesmo dentro da consciência, como os nossos pais deram melhor. Eles deram até a mais do que eles receberam. Nós vamos passar para os nossos filhos, os filhos vão passar para os filhos. Só que a diferença nossa hoje, Alano, é que a gente tem recursos. A gente tem as facilidades que os nossos pais não tiveram, que os nossos avós não tiveram. Então, a nossa responsabilidade diante de dar exemplo para os nossos filhos, de poder, sabe, ser pais e mães conscientes, é muito melhor. Para poder, sim, estar deixando para eles algo que eles vão poder ir além do que a gente deixa. Lembra, a mãe e pai, nós somos pisos para os nossos filhos. Lembra disso? Você é piso para suas filhas. Você e a Larissa são A pisos. escadinha para subirem Lembra depois, vamos dizer que assim? isso. Lembra que você é um piso. Então aqui, ó, até onde você for, elas vão além do que vocês foram. Então você é piso. Você é piso. Lembra disso. Os pais são piso para os filhos. Então, é essa consciência que, Alano, essa consciência é que a gente pode estar deixando para os filhos. A única coisa é consciência. E através da consciência, a gente acessa aí essa essência divina, a gente torna pessoas diferentes, pessoas mais evoluídas. Não é melhor, não, mas pessoas mais evoluídas, mais É, conscientes. seria isso, né, digamos, essa mãe que com todos os acertos e erros, vamos dizer assim, que no certo e errado, existe mais, vamos dizer assim, o que talvez gerou bons resultados, enfim. É, Se a gente tem, eu tomo essa consciência que que essa mãe fez até aqui, o que ela conseguiu, foi o melhor que ela pôde até aquele momento. E eu pegar esse degrau dela e falar, agora eu vou tentar subir mais degraus. E daqui a pouco meus filhos, meus netos olharem e falar, nossa, ele fez até isso aqui. Então, peraí, agora eu vou continuar subindo. Seria esse caminho, esse legado que essas mães podem deixar para os seus é. filhos? E a gente olhar para todas as dificuldades que os nossos pais tiveram, nossa mãe teve, toda a dificuldade que a minha mãe tem. E aí, gente, dá para fazer mais 10 lives com esse tema de mãe. Que a gente Né? pode falar de Mas postura, é infinita, né? Sempre tem enfim. assuntos. A gente pode falar de posturas como eu tinha de dó da minha mãe, que é uma postura super arrogante. Então, a gente pode falar de várias posturas, de crenças, de inversão de ordem. Eu falei de pertencimento aqui, para depois a gente conseguir manter nossos relacionamentos com equilíbrio, com troca, né? Então, tudo isso, se a gente for falar de mãe, é algo infinito, Infinito. infinito, que a gente É. pode olhar, mas principalmente a gente tem que olhar posturas, a gente pode olhar crenças, e isso mesmo, Alano, e pegar, por exemplo, minha mãe teve muitas dificuldades na vida dela. Então eu tenho que olhar para essas dificuldades e falar, ok, eu vou aprender com essas dificuldades que ela teve e vou fazer um pouco diferente e vou intensificar o que ela me passou de positivo, de bom, com a vida que ela me deu, com tudo que ela fez. E como é que a gente honra a nossa mãe? Como é que a gente pode honrar a nossa mãe? Com gratidão, né? Com E como é gratidão, que é? Qual respeito. que é a postura que a gente pode finalizando A aqui? hierarquia Não. seria isso? Como? Honrar, e é bíblico, hein? Honrar pai e Ah, mãe para que você tenha mais vida na terra. prolongue a vida na Terra. Prolongue a vida. Verdade, é E como honra. é que a gente Honra. faz para honrar? Hoje eu até escrevi sobre isso. Tendo sucesso e felicidade. Se você tem sucesso e felicidade na tua vida, faz as escolhas que te levam para isso, você está honrando seus pais e Deus vai te dar mais tempo aqui. É, É assim que a gente honra. É só então, assim, dando certo na vida. isso. Esse dando certo, a gente poderia interpretar isso. Olha, eles, né, ela, no caso aqui hoje, né, das mães, assim, ela me instruiu com o melhor que ela pôde e eu pude receber o melhor que essa mãe me deu para eu conduzir e ter esse sucesso na minha vida.
Isso seria a honra? Ela me deu isso, me deu muito, porque foi a vida. Eu recebi isso dela, isso aí não tem Não tem troca, preço. não Não tem tem preço. preço, não tem preço. Então, eu vou receber, eu vou tomar a vida pelo preço que custou a ela, tudo que custou de difícil para ela, ok? E que custou para mim, seja o preço que for, e vou um pouco além. E vou um pouco além. Por isso que eu falo, as dificuldades que ela teve comigo, se ela foi agressiva, se ela foi omissa, seja o que for, eu vou aprender com isso. E as coisas boas, gente, se a gente tá aqui, o que ela me nutriu. Alano, mãe, tem a ver com nutrição. Então, assim, a gente foi nutrida. Então, eu vou lá atrás, muitas vezes, e lembro, nossa, ela me nutriu dessa forma, ela trocou minha fralda, ela me deu mamadeira, ela passou muitas noites. Entendeu? Noites de sono, né? Ela se abdicou do dormir, né? Das olheiras, né? Para cuidar de mim. Então, eu fui nutrida. Eu pego essa nutrição e, com isso, eu vou ter muito sucesso na minha vida. Eu pego essa força da nutrição e eu vou fazer algo com isso. E vou nutrir outras pessoas. E assim, isso vai sendo passado. Essa energia de mãe vai sendo passada para frente. Até os homens têm essa energia feminina da mãe dentro dele. O problema é quando o homem só tem a energia da mãe. Aí lascou. É. Mas aí é tema. São vários temas, mas e você falou uma coisa dessa energia da mãe e do homem. Eu já presenciei casos que às vezes a mãe transferiu tanto esse amor para o filho que meio que esqueceu do marido. Esse amor, digamos, foi tão grande que extrapolou o limite, talvez? É, Como que vocês conseguem classificar é, isso? infelizmente. Infelizmente. Isso acontece muito, né? A mãe, ela idealiza muito esse filho, mas essa mãe, ela tá desconectada muitas vezes da própria mãe. Então, ela tá desconectada dos pais. Então, ela faz uma inversão de ordem. Ela coloca esses filhos em primeiro lugar na vida dela. E isso é um fracasso total, tanto para o filho, falta de equilíbrio. Sabe porque, Alano, as ordens do amor entre mães e filhos, e mães eu falo porque nós estamos falando de mãe, mas entre pais e filhos, é que os pais dão, os filhos recebem e seguem. O problema é quando a mãe está desconectada do próprio pai, ela quer que esse filho, ele supra essa carência interna que ela tem. A gente chama isso de pai Talvez assim, seria a filho. carência do pai, ele está transferindo para o filho Isso, ali? Seria isso? isso. E aí, muitas vezes, esse marido é ausente, ou não tem um marido, não sei, não tem esse homem do lado, ela vai pôr esse Uhum. filho no lugar. É onde esses filhos viram os filhinhos da mamãe, é onde esses filhos e as filhas muitas vezes não conseguem ter autonomia da própria vida, é onde casa com as dores, casa com a mãe. Então tem muitas questões também, gente. Excesso de mãe e falta de mãe traz efeitos negativos na vida de um filho nesse É, sentido. Por isso que a gente tem que ter porque muita eu vejo consciência. algumas mães dessa forma super protetoras, né? É, Que transferem todo esse amor, esse carinho para o filho, que não deixam eles irem, vamos dizer assim, e que também transfere todo e qualquer amor para ele, fica quase com uma relação ali, foca. né? Amorosa, mas só que é com o filho. É, Né? Ela vai acabar levando isso para ele e ele vai perpetuar de alguma forma ele isso também, vai, né? Digamos, seria um amor sufocante? Que é, forma que a gente poderia ele classificar isso? tem um amor sufocante, o filho não vai para a vida. Não vai, não vai. Porque o que impulsiona também o filho ir para o mundo e cortar a simbiose com a mãe, porque a gente nasce de uma relação simbiótica. Nós somos Sim. ela e ela somos nós. Nós somos ela e ela é a gente. É a Hum, simbiose pura. hum. Quem faz esse corte desse cordão umbilical mais para frente é o pai. Então, a importância do masculino. O pai vem, chega assim, fala para a mãe, ó, fala pro filho, existe outra forma de amor, tá aqui. Aí ele vai e mostra pra criança, vem cá agora que eu vou te mostrar uma forma diferente de amor. Agora, Lano, você tá falando muito de amor, de amor. O amor só consegue fluir em ordem, viu? Ah, olha, isso é importante. Amor seria ordem, né? Não, Vamos dizer, ter quase um o sinônimo disso? amor Não. em ordem é o amor saudável. Então, Ah, só pronto. consegue. Então, o amor saudável tem que ter a ordem. E como é que a gente consegue colocar essa ordem no amor? Através das três leis, que chama as ordens do amor. Então, o amor, ele só flui através da ordem. Então, a ordem vem primeiro, viu? E Ó, isso a gente ensina
Isso eu ensino, a gente vai ensinar todo isso também na formação para terapeuta sistêmico, Alano. Que nós Olha vamos só. começar em junho, uma formação onde vamos ter aulas gravadas, aulas ao vivo, vamos Oh, que ter, maravilha. leitura dos livros do Bert, todo esse conhecimento sistêmico eu vou estar passando para vocês primeiro se desenvolver, né? Então vão ter constelações semipresencial, telepresencial, né? Ó, Para a gente poder. coloca tudo lá pra gente. Na hora que estiver pronto, fala, ó, entra aqui. Vou E colocar não só eu, com certeza terão muitos aí querendo conhecer como que funciona. quem se desenvolver, depois, se a pessoa optar, ela vai poder trabalhar com isso, atender pessoas também. Então, aderir, como eu aderi, essa filosofia, esse conhecimento sistêmico e prosperar, né, gente? E prosperar também mais. Então, na formação, a gente ensina tudo isso, falando. As ordens, Que primeiro vem maravilha. o amor, Aí culturas. você falou uma coisa muito interessante, a ordem e prosperar. Essa mãe sábia, esse amor ordenado, né? Vamos dizer assim, como você está me ensinando, estou aprendendo agora os termos, né? Esse amor ordenado vai fazer com que os filhos prosperem, então. Sim, sim. Tanto que a gente fala que a mãe, com a mãe o dinheiro vem, né? Com o pai o dinheiro fica. Então, o dinheiro é meio que o leite materno. Então, quando esse amor está ordenado e a gente toma esse amor da mãe, a gente toma o leite materno, tanto que o Bert fala que é um ato de tomar a mãe, é um ato de como a gente estivesse sugando o leite dela. Então, a gente toma esse leite, toma essa vida, aí sim a gente pode conquistar o sucesso que a gente deseja. Em vez da gente esperar que o sucesso venha até nós, a gente vai atrás do nosso, a gente vai, sabe, atrás do sucesso. Eu não gosto de usar o termo ir atrás, parece que tá correndo atrás de alguma coisa, mas a gente consegue ter Vai sincronizar, né? A gente vai estar nessa ordem, vai estar indo e ele nos encontra em algum ponto. isso. Só que para isso essa mãe tem que estar aqui dentro da gente bem curadinha, no lugarzinho dela, bem assim, topzinha. E aí são várias camadas, né, gente? São várias, Alana. São várias, várias, várias. Eu falo, Olha que interessante. então a gente vai descascando essas memórias com a nossa mãe, que vocês viram, né, gente? Você viu, né, Alane? Memória, Sim, né, são brinqueda. muitas memórias. Eu acho que é isso, Paula, por hoje, porque é isso. Mãe é um assunto inesgotável. Hoje a gente colocou nesse primeiro amor aí, vamos dizer, desde a geração da concepção, esses valores maternos iniciais, mas a gente é totalmente conectado com a nossa mãe, né, com a nossa família. É muito importante, sim, que a gente se reconecte, né, vamos dizer, com a nossa família, e principalmente com a nossa essência materna. Mãe é a geração, né? A gente fala mãe Gaia, mãe Terra. Então, para fecundar, a gente precisa da terra, assim como a mãe. Então, essa mãe Terra, como a nossa mãe de sangue, e também, né, não, às vezes tem essa mãe relacional, às vezes a pessoa nem chegou a conhecer a mãe de sangue, mas toda e qualquer mãe tem um significado e uma influência muito grande na vida da gente. Como que você, nessa visão sistêmica, consegue tentar ali, né? Eu sei que é difícil, resumir essa mãe, essa essência, digamos, imensurável. Eu sei que é difícil pedir isso para você, mas como você conseguiria colocar para gente? Nutrição. Nutrição. Boa. Nutrição. Mãe é nutrição. Então, é quando nós internamente nos sentimos nutridos. Então, que eu estou preenchida e nutrida pela vida, nós estamos internamente aqui com a nossa mãe dentro de nós, com a força materna dentro de nós. E essa nutrição nos leva ao sucesso. Lembrando que o sucesso, gente, é relativo, mas nos leva igual minha prima falou aqui assim, agora, eu trabalho, parece que eu nem vejo que eu estou trabalhando, é isso mesmo. É muito leve para mim o trabalho, assim. Então eu olho para minha vida profissional, para o trabalho, para tudo, gente. Quando a gente sente essa leveza, essa nutrição e essa fluidez dentro de nós, que eu tô aqui preenchida pelo amor da minha mãe. E olha que tem muito ainda camadinha para eu descascar. Mas assim, como eu tô preenchida, eu consigo transmitir, transbordar isso para todas
as áreas da minha vida com muito mais leveza e alegria. Então, quando eu estou nutrida, quando eu me sinto feliz, quando eu me sinto leve, quando eu me sinto nutrida, eu estou aqui, ó, conectada ao amor da minha mãe. E não é um amor ilusório, não é um amor infantil, não. É o amor em ordem. É o amor onde eu incluo as dores, as dificuldades, as limitações, mas incluo também muita força, muita garra e muita coragem. Então eu incluo tudo que veio delas, do jeito que veio. A mãe que não consegue criar é uma mãe muito corajosa, que dá para a criação. É uma mãe muito corajosa. Mas ela teve a grandiosidade e deste ato não se tem julgamento, de arriscar a própria vida para gerar uma outra vida. Então, resumindo, mãe é isso. É um ato de generosidade, de grandiosidade, onde ela arrisca a própria vida para gerar a outra vida, independente das circunstâncias. E em relação a isso, não se tem julgamento. Se tem respeito e gratidão. E assim nutrimos nosso interior com a força e o amor da nossa mãe, realmente. E aí a gente pode, né, Alano, ter uma vida mais saudável, mais leve, mais feliz. Assim, finalizamos. Que bom. E é isso, né? Mãe, é tudo isso que nós falamos. E eu quero até deixar aqui o registro, né? Nesse Dia das Mães, quando eu abracei a minha e falei assim, muito obrigado por tudo, né? Mas em tudo que você já fez para mim. Ela me respondeu na sua consciência. Não sei se foi boa, não, mas eu tentei fazer. É isso. Então, é isso que a gente tem que agradecer nossas mães. Seja como ela foi ou como ela é. Tenha certeza que no fundo ela tentou fazer o melhor. Exatamente. Dentro das limitações, deu o melhor. Ilani, aproveitando também, eu quero, além da formação, tá? Ó, Sim, lá no link da minha bio, tem lá certo. formação em terapia sistêmica. Clica lá que eu já passo todas as informações. Bacana. Eu tenho interesse, hein? Eu sou Clica. dos primeiros assim que liberar o curso. Ah, ótimo. Bora aí, ó. Um excelente terapeuta vai ser esse Alano. Excelente, eu tenho certeza. Passar isso. Não, Alano, esse é seu perfil também. Vamos lá, vamos lá. Vamos aprender, vamos estudar sobre isso. Vamos nos conhecer, né? Para depois ajudar os outros. E uma outra questão. Essa semana, na verdade, hoje, em homenagem às mães, a esse mês das mães, eu entrei numa Black Friday de maio. Ó, Então, eu tô aqui liberando, já estão quase todas as vagas preenchidas, 50% para fazer uma constelação comigo. Online, olha óbvio. aí. Mas eu Aproveita, pessoal. online, presencial, gente, o diagnóstico é o mesmo, tá? Então tá lá, agende sua constelação. Na minha bio também, você pode clicar lá, falar, Ana Paula, quero meu 50%, vamos agendar sua constelação comigo. Gente, e é transformador, e é libertador. O Alano passou pela experiência, não de uma constelação toda, né, mas vai passar. Vamos aí desenvolver de uma forma profunda, porque esse conhecimento, assim, eu falo que muitas pessoas não conhecem verdadeiramente o que é uma constelação, para que serve essa filosofia de vida. E é meu dever, gente, estar passando isso, sabe? De uma forma séria, de uma forma leve, de uma forma que, assim, a gente pode sim nos desfrutar e nos beneficiar também com essa filosofia de vida. E eu amo fazer isso. Que bom. Que bom, muita paz, muita luz para todos aí. Agradecemos quem ficou com a gente na primeira e na segunda. Estamos aí e fique aí registrado para todos. Entra aí com a Paula, chama ela no particular e com certeza essa visão, essa filosofia de vida transforma. A gente se conhecendo melhor, a gente vai poder não só nos ajudar, mas ajudar todos que estão à nossa volta, porque isso de fato reverbera, né? É a onda mesmo que vai fazendo, né? A gente, às vezes é até tsunami, né? Às vezes não é nem onda, às vezes é tão grande a mudança que pode ser um tsunami. Mas que todos fiquem em paz. Muito obrigado, Paula. Foi maravilhoso e parabéns a todas as mães. Ainda estamos nesse mês. Esses seres maravilhosos que doaram a vida para nós chegarmos até aqui. A gratidão, tudo de bom. Obrigada, viu, Laninho? Fiquem com Deus, todo mundo. Um beijo, amo vocês, amo a vida de todos vocês. Estamos aqui sempre para contribuir. Depois a gente agenda outra, né, Lano? Para estar Com aqui passando. certeza. Bora aqui para a formação. Bora para a formação. Vamos cair para dentro. Bora multiplicar
isso aqui, gente. Bora. É isso aí. O que é Beijo. bom tem que jogar pra frente. É isso. Fica com Deus, Elaninho. Beijo, Tudo de gente. bom. Beijo. Tchau, tchau, pessoal.